Olá para você que assiste meu vídeo, eu sou a professora Liamar, essa é a disciplina de Fitopatologia 2. Hoje eu vou falar para vocês sobre o manejo integrado de nematóides. Então, como combater os nematóides? Então, através da exclusão, ou seja, evitar o problema sempre. Então, não deixar que os nematóides entrem em uma área isenta. E se eles entrarem, realizar a erradicação. Então, a erradicação completa a gente não consegue, né? Nós conseguimos reduzir a população dos nematóides, mas nós não conseguimos, né, excluir, né, eliminar totalmente nenhum patógeno. Então, temos que aprender a fazer o manejo, tá? Então, por isso que o manejo integrado é essencial, né? É o mais importante, porque são diversas práticas para um fim comum, então, desse controle, né? Então, nós vamos, não é controlar, é manejar para reduzir a população, né, desses nematóides. Então, fazer a contínua aplicação de táticas de manejo integrado na propriedade para se obter o quê? A sustentabilidade. Então, as principais práticas, né, para combater os nematóides são as práticas culturais, os métodos físicos, a resistência genética, o controle químico e o controle biológico. Então, vamos falar sobre cada um deles. Então, as práticas culturais. Então, o principal, pessoal, é o uso de variedades resistentes, quando tiver, né? Porque às vezes não tem. E mesmo essa resistência, eles ainda vão ser apenas tolerantes. Ainda não se conseguiu, né, variedades totalmente resistentes. Então, elas são tolerantes. Por que tolerantes? Porque os nematóides são parasitas obrigatórios altamente evoluídos em termos de parasitismo. Então, eles penetram pelos estiletes, né? E eles injetam enzimas e toxinas que vão degradar as raízes da planta e eles vão penetrar com facilidade, tá? Dependendo do tipo de parasitismo deles, dos três sistemas de parasitismo, que eles vão desenvolver na planta. Então, eles penetram com facilidade e colonizam. Então, as plantas não serão totalmente resistentes. Então, obtenção também de mudas, né, sadias, se for no caso de plantas por mudas. Fazer a destruição dos restos de cultura. No caso de hortaliças, por exemplo, precisa arrancar, né? Arrancar para destruir o sistema radicular, por exemplo, tomate, quiabo, todas as hortaliças, elas são muito suscetíveis ao meloidógeno, por exemplo. Então, precisa arrancar essas plantas, tá? Com a raiz e destruir. Então, rotação de culturas com plantas não hospedeiras é um método, né, um dos mais viáveis, além das variedades resistentes, tanto que eu pintei aqui de verdinho. Então, variedade resistente e rotação de cultura são um dos principais, né, métodos de controle integrado de nematóides. Fazer o revolvimento do solo. Então, o que significa revolvimento do solo? A gente vai, se tem um solo infestado, vamos revolver, né, para fazer uma gradagem. Pode-se irrigar, aí o que vai acontecer? Com a umidade, os ovos vão eclodir, vai sair o J2, eles não vão encontrar as raízes, né, de plantas para eles penetrarem, então eles vão morrer. Eles irão morrer devido à seca e à alta temperatura do solo. Então, ele vai ficar exposto àquela alta temperatura, eles vão morrer. E depois pode voltar passando a grade novamente, para que o solo vai sendo revirado e esses nematóides venham a morrer, tá? É um controle também eficiente para qualquer tipo de nematóides. Utilizar plantas antagônicas, fazer o pousio também, né? Deixar a aula em pousio por 1 ano ou 2 anos. Plantas antagonistas, eu vou explicar o que é mais à frente, culturas armadilhas, tá? E lavagem completa e desinfestação dos equipamentos com formaldeído a 2%, tá? Que eles podem ser levados através de equipamentos, né, de uma área para outra. Então, a rotação de culturas. Então, plantas não hospedeiras podem quebrar o ciclo biológico dos nematóides.
No exemplo da cultura da soja, pode ser feita a rotação de culturas com milho, com braquiária e sorgo, tá? Então, é uma prática eficiente para quebrar esse ciclo do patógeno. Então, um exemplo aqui de rotação de culturas. Então, aqui o nematóide meloidógeno incógnita, ele infecta principalmente o algodão e a soja. E as culturas recomendadas é a crotalária, né? A braquiária, qualquer crotalária, braquiária brisanta, braquiária decumbens. Para o meloidógeno javanica, que infecta principalmente soja e algodão, então, por exemplo, em algodão, utilizar a braquiária brisantas, o algodão, né? Era soja ou feijão. Então, colocar algodão ou braquiária, brisanta ou decumbis ou crotalárias. O Heterodera glycines, que infecta principalmente soja e feijão. Então, fazer a rotação com milho, sorgo, arroz, trigo, algodão, girassol, aveia, tá? Entre outras. Então, descobrir qual é o nematóide. Então, por isso a importância de se fazer, né, análise para a identificação, né, dos gêneros que está, né, na área, né, fazer a diagnose correta, né, da quantidade de nematóides que está na área e quais os gêneros, e também quais as espécies, que dependendo das espécies, por exemplo, meloidógeno, é uma cultura de rotação diferente, tá vendo aqui, incógnita e javânica, tá? As braquiárias pegam os dois, mas pode se identificar a nível de espécie, tá? Mas se a nível de gênero já é uma boa maneira, né, uma boa forma de se fazer uma rotação. O Heterodera glycines, né, que infecta a soja e o algodão, né, que causa o nanismo amarelo da soja. Então, culturas como milho, né, para rotação, milho, sorgo, arroz, trigo, algodão, girassol e aveia. E o Pratilencos braquiurus, que é aquele pequenininho que infecta, ele é polífago, então ele infecta uma gama muito grande de hospedeiras, entre elas as plantas daninhas também. Então, ele infecta soja, milho, arroz, cana, tá vendo? Ele pega leguminosas e gramíneas. Então, pode colocar mileto, crotalária, braquiária rosesiensis. Aqui eu coloquei outro aqui, então, nematóide meloidógeno, então, a rotação com aveia, amendoim, crotalária, mucuna preta, tagetes, que é o cravo de defunto, tá? Agora eu explico eles. Heterodera glycines, milho, braquiária, crotalária e sorgo. Radófilo similis, que é o que afeta a banana, lembra? Da aula passada que eu falei do radófilo similis, que infecta a banana. Então, pode-se utilizar, tirar as plantas de banana e plantar braquiária ou arroz, né? Fazer essa rotação aqui. O pratilencos, então, ataca né, são polífagos, mas pode-se colocar mileto, crotalárias ou braquiárias, tá? Também para o pratilencos. Então, devemos buscar o quê? O equilíbrio entre a produção agrícola e a manutenção dos recursos naturais. Então, o que são plantas armadilhas? Então, as plantas armadilhas, as principais são alface, rabanete, couve chinesa e os tagetes, que são os cravos de defunto. Só que essas culturas aqui não têm retorno econômico. Um produtor de soja, de milho, de arroz, ele não vai querer plantar isso, tá? Então, elas são plantas armadilhas, mas eu vou explicar o que é para que vocês, né, pensem, vocês precisam saber de todas as opções. Então, culturas armadilhas, ela consiste em cultivar uma espécie altamente suscetível, né, em campo infestado, permitindo que a planta cresça durante um período suficiente para que os juvenis penetrem e iniciem o seu desenvolvimento. Então, iniciar, não completar, tá? Então, as plantas devem ser arrancadas e destruídas antes dos nematóides reproduzirem, porque se elas são altamente suscetíveis, eles vão completar o ciclo, né, com muita facilidade. Então, precisa destruir essas plantas. Por exemplo, o ciclo do meloidógeno, ele varia de 25 a 35 dias. Só que nas regiões de clima tropical, o ciclo é mais curto. Então, se for plantar uma planta armadilha para controle, ela precisa ser arrancada em torno de uns 14, 15 dias no máximo, ela tem que ser destruída
que pode ser destruído através de herbicida, né, que mate os tecidos radiculares, e fazer múltiplos revolvimentos do solo, tá? Que aí vai se fazer um controle, vai se reduzir a população desses nematóides nesse local, tá? E eles é utilizado, culturas armadilhas, né, só para controle de nematóides sedentários, tá? Só os sedentários, Meloidogene e Heterodera, ok? Porque se não eliminar elas antes, se esperar eles reproduzirem, as fêmeas, né, gerar os ovos, aí vai fazer o efeito contrário, né? Então, é o risco. Em vez de diminuir a população, vai aumentar, tá? Então, vamos lá no próximo. Então, plantas antagonistas. São aquelas plantas, né, que produzem substâncias tóxicas que matam uma ou mais espécies de nematóides. Então, exemplo, eu coloquei 3 exemplos aqui. Os tagetes, que é o cravo de defunto, que eu coloquei a foto deles aqui, tem eles de várias cores. Então, ele é eficiente para o controle de meloidógene, de pratilencos e outras espécies. A mucuna preta, tá? Que é essa aqui, do meio, essa foto. Então, ele é eficiente, né, para fazer a rotação para o controle de meloidógene, rotilencos riniformes. E o Asparagus officinalis, que é esse aqui, para o Paratricodoros, tá? Então, se utiliza essas plantas antagonistas que vai reduzir essa população. Então, o que que acontece? Então, essas plantas. Então, o nematóide penetra, mas ele não passa do J2. Então, ele não completa as equidíase e não completa o seu ciclo de vida. Então, essas são mais indicadas, né? E pode ser utilizadas como adubo verde depois. Ela pode ser incorporada no solo, né? Porque os nematóides não completam seu ciclo, então eles vão ficar presos lá nas raízes e vão morrer, tá? E a cultura pode ser utilizada como adubo verde. Então, o controle dos nematóides sedentários também, Meloidogene, né? E Heterodera. Aqui eu coloquei fotos, então, o tagetes, cravo de defunto, né? A aveia é uma cultura também, né? Que pode ser utilizada, o amendoim, tá? A mucuna preta e as crotalárias. Então, essas são utilizadas nesse controle como plantas antagonistas, tá? Então, a crotalária. Então, a crotalária causa a morte após a penetração das raízes, né? A morte dos nematóides. Ocorre a produção de aleloquímicos tóxicos ou inibitórios. Então, ela pode reduzir até 80% da população dos nematóides, né? Então, os nematóides sedentários, do gênero Meloidogene e Heterodera, tá? Então, as plantas antagonistas afetam negativamente a população desses nematóides. Então, o nematóide consegue penetrar o sistema radicular, porém, não é capaz de completar o seu ciclo de vida, né? Então, eles não completam as equidíases, tá? Não completa a equidíase. Próxima. Então, Pratilencos braquiúros. Então, é o nematóide que causa as lesões radiculares nas plantas. Eles é aquele pequenininho, polífago, né? Então, ele possui uma ampla distribuição geográfica a um grande número de plantas hospedeiras. Então, os danos que eles causam, necrose e podridões nas raízes. Então, o que acontece com esse tipo de nematóide? Eles são endoparasitas migradores, tá? Então, eles penetram nas raízes e eles abandonam as raízes quando elas estão necrosadas, né? Ou podres, eles abandonam e vão infectar outra raiz sadia. Então, vão ocasionando essas necroses e podridões aí. Então, se fazer a rotação de cultura com espécies não hospedeiras. Quais são essas espécies? Então, milheto, crotalária, braquiárias, né? Braquiária rosesiense, ou consórcio de crotalária mais milheto, tá? É ideal, é aconselhável você fazer com essas culturas e depois elas podem ser incorporadas ao solo. Então, vamos ver os métodos físicos. Então, são 3 métodos: a inundação, que eu coloquei uma foto aqui de inundação, mas nem sempre é viável e nem sempre se consegue fazer isso, tá? Às vezes em canteiros, mas não é muito utilizado, mas a inundação mata os nematóides, tá? A solarização, né, é o mais fácil,
que é aquele que eu falei para vocês que pode fazer o revolvimento do solo, né? Que aí eles vão morrer devido à seca e à alta temperatura, fazer o revolvimento do solo e deixar a solarização, tá? E a termoterapia, tá? A termoterapia pode ser aplicada em vaso quente, aplicação de vapor quente ao solo ou imersão de materiais propagativos em água quente. Então, isso aqui são mudas, são toletes, que se coloca em água a determinadas temperaturas, dependendo do nematóide, né? Que venha inviabilizar o nematóide, mas não pode matar a planta, né? Então, aqui é o exemplo da solarização, né, que é o revolvimento do solo e deixar o solo exposto para que os nematóides morram. Depois, revolver novamente, aí umas 3, 4 vezes, para que venha reduzir a população desses nematóides. Então, se fizer a irrigação antes, os ovos vão eclodir e vão ficar expostos, né, porque não vão encontrar local e nem alimento, e eles vão morrer pela dessecação, né, pelo calor, né, devido à seca e alta temperatura. Então, e pode ser feito aqui também, em canteiros, né, em hortaliças, pode deixar o solo, cobri-lo com um plástico e umedecido, né, que aí eles vão eclodir, depois vem o sol e eles vão morrer pela alta temperatura. Então, lona transparente por um período de 6 a 8 semanas a sol pleno. Então, promove o aquecimento das camadas superficiais do solo e a redução significativa dos nematóides. Então, esses métodos são recomendados para a redução de patógenos tanto em campo como em estufa, tá? Então, esse aqui melhora em campo, de cima, né? A solarização aqui, com o revolvimento do solo, e essa aqui para estufas ou canteiros pequenos, com pequena quantidade de solo. Então, eu coloquei esse aqui, que é a sobrevivência dos nematóides, né? A questão da temperatura. Então, aqui tem essa atividade normal, é onde está de verde. Então, vocês estão vendo que um pouco abaixo de 10 graus, né? De 5 graus até 35, próximo a 40, eles possuem atividade normal, tá? E o ótimo, daí em torno de 20, 25, é o ótimo para eles, essa temperatura. E tem esse roxinho aqui, então essa atividade deles, né, de 5 até menos, até 0, um pouquinho menor de 0 para baixo, negativo, então eles vão entrar em estado de torpor e coma. E depois de menos 5 graus, eles já vão morrer, morte. Menos 10 já estão mortos. Então, se tiver congelado, um local muito frio, eles vão morrer. E o mais quente também. Então, a atividade, eles vão ter atividade de coma e de torpor, variando de 38, 40, 45 graus, tá? E acima de 45 graus para 50 graus, eles vão entrar em coma e morrer, tá? Coma e morte. Então, por isso a importância de se conhecer como eles sobrevivem, como eles penetram, qual o seu ciclo de vida, né? O tempo do ciclo de vida de cada patógeno para se poder controlar, tá? Conhecer para poder fazer o manejo integrado. Então, continuando na solarização, revolvimento do solo, então, uso de grade aradora em profundidade de 30 centímetros, né? Que é nesses 30 centímetros onde os nematóides estão, né? Nessa camada superficial de 30 centímetros. E vai ocorrer a morte pela dessecação de ovos e de juvenis. Revolvimento de solo e irrigação. Então, o revolvimento de solo e irrigação, como eu já falei, vai ocorrer a eclosão dos ovos e a dessecação dos nematóides, tá? E a resistência genética. Então, é um método mais eficiente e econômico, ou então utilizar variedades híbridas, né, tolerantes, então elas não são totalmente resistentes, e são utilizadas para os endoparasitas sedentários e os semi-endoparasitas sedentários, tá? Então, o gênero Meloidogene, Heterodera, Globodera, ou Rotilânculos e Utilânculos. Então, o endoparasita é aquele nematóide, por exemplo, sedentário, ele penetra totalmente nos tecidos da planta, né? Do tecido vegetal, da raiz. Ele fica lá dentro da raiz. O semi-endoparasita, o nematóide introduz apenas a parte anterior do corpo, né?
Aí a cabeça, um pedaço do pescoço até o esôfago. Aí o resto do corpo fica pelo lado de fora da raiz, tá? Então, poucos cultivares são destinados a endoparasitas migradores, que é aqueles que penetram totalmente, mas eles saem, tá? Que é o exemplo do Aphelencoides BC e o Pratilencos. E o que é uma planta resistente? Tá? Uma planta resistente é aquela que tem a capacidade, né, da planta em restringir a multiplicação do nematóide, ou seja, a reprodução. A multiplicação quer dizer reprodução, por meio de genes específicos. Tá? Mas isso não consegue ser completo devido ao... porque o patógeno é altamente evoluído em termos de patogenicidade, né? Então, suscetibilidade é a capacidade da planta em permitir a abundante reprodução do nematóide. Então, ele consegue, né, viver e se multiplicar com muita facilidade numa planta suscetível. Na resistência, ela vai liberar fitoalexinas, que vai impedir esse desenvolvimento dele. Ele penetra, mas ela libera... essas fitoalexinas que são tóxicas para o seu desenvolvimento, tá? E reprodução. E o controle químico? Então, não apresenta controle efetivo. O controle é a curto prazo, né, em pequenos locais, ou em plantas, ou algumas frutíferas, mas então o que assim, esse, né, é o que é o recomendado. Então, o uso de nematicida. Ele tem tido espaço limitado na agricultura mundial, devido à sua persistência no solo, à contaminação dos lençóis freáticos e dos efeitos prejudiciais aos seres humanos e à fauna do planeta, tá? Então, temos que cuidar, né, da nossa terra, das nossas plantas, do nosso planeta, para que tenhamos a sustentabilidade, né, de todos, né, os seres vivos aqui na face da Terra, para os nossos filhos, nossos netos venham a ter uma qualidade, né, de um planeta melhor para se viver. Qualidade do solo, qualidade da água, do ar. E o controle biológico, ele também pode ser realizado para o controle de nematóides. Podemos utilizar fungos ou bactérias. Os fungos são predadores ou endoparasitas, parasitas de ovos e fêmeas, né, de nematóides, produtores de metabólitos tóxicos. E bactérias, temos as bactérias também que fazem esse controle, a Pasteuria penetrans e as rizobactérias. Então, tem exemplos aqui do Paecilomyces, que é o fungo, que ele é realizado para controle biológico. Ele encontra-se presente em solos em profundidade de 0 a 40 centímetros. Então, o que acontece? Ele invade os ovos dos nematóides e mata o embrião. Aqui nessa foto tem ele, né, colonizando os ovos, tá? Então, ele vai matar o embrião, ou seja, o embrião não vai conseguir sair o J2 aí de dentro, porque ele vai matar, invadir e matar. Então, ele coloniza as fêmeas vivas, causando a morte. Então, ele infecta as fêmeas e os ovos. E desenvolve em temperatura entre 8 a 38 graus, tá vendo? Então, ele pega aquele período ótimo do nematóide, tá? É ótimo para esse fungo também. Temperatura ideal de crescimento é de entre 26 e 30. E o alvo dele é o Meloidógene incógnita e o Meloidógene paranaensis. Então, agente de controle biológico contra o nematóide das galhas de raiz, né? Então, os gêneros Meloidógene, principalmente o incógnita e o paranaensis. Aqui, novamente, a foto desse controle biológico. Então, é uma forma também, né, eficiente de se manejar a população de nematóides presentes no solo. Aqui, o exemplo do Meloidógene e o fungo colonizando. Então, isso aqui são as hifas do fungo. É isso que eu estou passando o costura em cima, são as hifas do fungo, tá vendo? E aqui a gente vê o nematóide aqui. Isso aqui é o nematóide. Então, aqui os ovos, né? Todo, né, colonizado, então essas hifas fechou todo o ovo. Então, o fungo é aqui, a reprodução do fungo, ó. Isso aqui é a forma assexuada dele. Então, controle biológico, a bactéria. Então, Pasteuria penetrans é bactéria, né? Então, Pasteuria penetrans inibe a produção de ovos, reduz a penetração da raiz. Então, esses pontinhos aqui são os endósporos da bactéria.
Aqui, ela aqui, esse redondo aqui é a bactéria. Então, espora de Pasteur penetra, aderidos à cutícula de meloidógeno. Então, aqui, ó, vários. Então, colonizando, vai inibir a produção de ovos, tá? Do nematóide. Então, eu vou dar exemplo de algum manejo integrado nos principais gêneros de nematóides. Então, vamos ver o meloidógeno, tá? Então, né, o meloidógeno é o nematóide das galhas. Ele infecta principalmente, né, o algodão, feijão, soja, milho, tomate, quiabo. Muitas hortaliças são infectadas por meloidógeno. Eles são endoparasitas sedentários, né, eles penetram totalmente dentro da planta. Aqui nós temos os sintomas de uma planta infectada, então são as galhas, tá? Devidos aos... Então, ele provoca o distúrbio hormonal, né, também. Então, ocorre o crescimento, tá, dessas células e também o corpo do nematóide, que vai provocar esses sintomas. Aqui, novamente, essa aqui é em planta de algodão. Aqui, ó, as galhas nas raízes. Agora, essa aqui parece que é de tomate, ela está totalmente infectada. Então, os sintomas nítidos de meloidógeno, ou seja, as galhas. E as manchas, então, ocorrem em reboleiras. As plantas ficam pequenas e amareladas. Então, eles parasitam uma ampla variedade de plantas. Então, igual eu falei, tomate, pimentão, berinjela, o tabaco, e várias outras. E ele possui um acentuado dimorfismo sexual. Então, os machos são filiformes e as fêmeas são obesas, né? O ciclo dele vai variar de 30 a 45 dias. Deixa eu ver mais aqui. Eu não mostrei o... Então, o principal controle é a rotação de cultura, tá? É um dos mais utilizados, é a rotação de culturas e o uso de variedades resistentes, tá? Para o meloidógeno. Então, o nematóide dos cistos, o Heterodera. Então, eles não provocam galhas, né? Eles provocam cistos. As fêmeas mantêm-se presas, né, pelo pescoço. Aqui mostra, aqui, tá vendo? Nessa foto que o estilete, né, da fêmea, e ela fica presa pelo pescoço. Ela pode ser endoparasita sedentária ou semi-endoparasitismo. Ela pode ficar, né, um pedaço do corpo para fora. Os dois sistemas são utilizados, mas predomina o endoparasitismo, tá, nas fêmeas. Elas podem ser levadas pelo vento, pela água de irrigação, maquinaria para animais. E ela pode fazer de 3 a 6 gerações por ciclo da soja, né? Porque o ciclo dela é curto, tá? Então, ela ataca também diversas leguminosas. Então, é o nematóide dos cistos, ela infecta principalmente feijão e soja. Então, pode ser ectoparasitas ou endoparasitas sedentários. Provoca a doença chamada nanismo amarelo da soja. E as plantas ficam com porte reduzido, com clorose, reduz o número de vagens também, pessoal. Então, os sintomas, né, na parte aérea também pode não se manifestar se a população delas não estiver, né, muito alta. Então, nanismo amarelo, crescimento reduzido e clorose, sintomas em reboleiras, tá? Os cistos podem permanecer viáveis, pessoal, até 11 anos, tá? De 8 a 11 anos. A gente encontra algumas literaturas dizendo até 11 e outras dizendo até 8, mas, ou seja, muito tempo, né? E a nodulação também da soja é reduzida, tá? As rizobactérias são reduzidas, essa nodulação. E pode-se verificar as fêmeas com a lupa. Então, a gente, um agrônomo com a lupa, com o canivete, ele vai conseguir cortar a planta, verificar, olhar o que está acontecendo nessas raízes. Então, o controle do Heterodera, cultivares resistentes e rotação de culturas, tá? Então, rotação de culturas, principalmente, pode ser utilizado o milho, milheto, crotalárias, mucuna preta, né? E eles são disseminados por maquinário agrícola. Então, fazer, né, a limpeza após a utilização. Aqui, mostrando planta resistente, né?
ao Heterodera, então aqui é uma planta resistente, é uma raiz de uma planta resistente, variedade resistente, e aqui de uma variedade suscetível. Então, a gente consegue ver, aqui, ó, estou passando o mouse embaixo, a gente consegue ver os cistos, tá? Nas raízes tem muito cisto. Nessas duas raízes tem muitos cistos, que é as plantas infectadas. Então, variedade suscetível vai ter muitos cistos, e a resistente não. Então, aqui os sintomas nítidos nessa foto da superfície. Então, as plantas amareladas, no formato carijó, pequenininha, né, raquíticas. Então, ela vai produzir muito pouco e vai ter poucos grãos dentro das que conseguirem produzir, tá? E os sintomas ocorrem, né, em reboleiras. E se a máquina passar e fizer ela vai levar nas grades, vai cada vez aumentando mais essa reboleira. Então, outro nematóide que eu coloquei aqui, o Bustophalanx cocófilos. Esse é um de parte aérea, né? Com ciclo variando de 20 a 25 dias. Então, onde ele sobrevive? Sobrevive nas raízes das plantas infectadas, em troncos mortos e no trato digestivo do bicudo, né? O Rhincoporus palmarum, tá? E eles é vetor do J3, tá? O nematóide no estádio J3. Os sintomas, né, apresentados no coqueiro é o anel vermelho. Ela é uma doença letal, então ela vai matar a planta do coco, então precisa fazer a destruição desses cocos, né, dessas plantas. Então, vai ocorrer primeiramente a queda prematura de flores e frutos, e o amarelecimento, bronzeamento, morte e queda das folhas, e depois vai vir a morte da planta. Então, aqui, ó, nessa foto mostra, né, que eles cortaram com o machado e a gente está vendo o anel lá, ó, que ele é, né, bem avermelhado, por isso que é o nome de anel vermelho. E aqui é o inseto do bicudo, né, as larvas do bicudo dentro do coco cortado, né, que eles cortaram, que ela ficou aí. Então, ela vai infectar. Então, quais são os danos? As larvas do bicudo destroem os tecidos meristemáticos durante a sua alimentação, fazendo galerias em diversas regiões. Então, a folha mais nova da planta atacada apresenta-se mal formada e esfacelada, em virtude da penetração do adulto, do inseto adulto. Então, o controle, né, do Bustophalanx cocófilos. Então, o controle do inseto vetor. Precisa controlar o inseto vetor e as fontes do inóculo. Então, retirar, destruir todas as plantas e fazer o controle do bicudo. Então, destruir as plantas com fogo, tá? Porque eles ficam presos lá dentro. Se não destruir a planta, o controle não consegue chegar até eles. Então, tratar o solo com cal e deixar livre de vegetação, né? Deixar o solo exposto depois. O controle químico pode ser utilizado herbicida ingestado no tronco da planta. Aí vai se fazer também, além do herbicida, derrubar as plantas com motosserra ou machado, né, para colocar fogo depois. E é necessário, então, destruir toda a planta, tá? E com fogo, que é para matar totalmente essas larvas do bicudo. Então, esse slide aqui mostra, né, falando do bicudo, broca, ele causa broca do olho do coqueiro. Então, pode se controlar também através de iscas, tá? Para atrair os bicudos. Iscas de cana-de-açúcar com melaço são colocadas em balde plástico para a captura do bicudo, tá? Então, aqui é outro tipo de palmeira que ele infecta também, tá? Ele aqui, o bicudo no coco, e ele se alimentando do pedaço de cana aí com melaço, tá? Então, é uma forma de atração, né? De isca para o controle dele. Outro nematóide, o Rhadophyllus similis, que é o nematóide cavernícola em banana, né? Em bananeira. Ele pode, né, até ocasionar o tombamento da planta e o tombamento e morte, né, da planta. Então, os danos. Então, as raízes e rizomas são atacados, né? Apresentam extensas áreas necróticas resultantes da alimentação dos juvenis. Não só da alimentação, mas do movimento, porque ele é endoparasita migratório. Então, ele anda dentro da planta. Então, aqui ele vai ocasionando as lesões, tá? Então, aqui, ó, a planta com essas lesões, ó, esse espaço em vermelho aqui, tá? Então, esse movimento contínuo dele, né, nos tecidos da planta, que vai levar à necrose das raízes, podendo ocorrer o tombamento de plantas.
Então, aqui, ó, nessa foto aqui de microscopia eletrônica, mostra, né, os nematóides. Então, eles não são sedentários, tá vendo? Então, todos eles, todos os estádios, eles penetram, né, dentro da planta e se movimentam, e saem novamente e penetram novamente, tá? Então, o controle: plantio de material sadio, plantio em local isento do patógeno, e se o local está, né, infestado, retirar todas as bananas dali, pode-se fazer, né, rotação com braquiárias ou com arroz, tá? Para quebrar esse ciclo do patógeno. Então, exemplo de controle de nematóides na cultura do milho. Então, o principal, né, a exclusão, é evitar a infestação em áreas, né, não lesadas, né, as áreas isentas. Evitar a introdução e a disseminação desses nematóides, tá? Não deixar que ele seja disseminado, né? Por isso, então, limpar os maquinários, os implementos, as grades, tá? E a erradicação é um dos mais difíceis. Então, a gente não consegue erradicar os nematóides totalmente, a gente consegue reduzir a população deles, né? Então, fazer rotação de culturas para evitar a proliferação dos nematóides. Então, pode-se utilizar no milho mucunas, crotalárias, braquiárias, nabo forrageiro, milheto, entre outros. E pode-se utilizar o consórcio também, tá? De duas culturas, que depois podem ser incorporadas no solo, também utilizar como adubo verde. E a imunização? O que é a imunização? Utilizar cultivares resistentes, tá? Então, é uma forma, né, altamente recomendada. É uma alternativa economicamente viável utilizar as cultivares resistentes, né, ou mediamente resistentes ou tolerantes, né? Então, o controle do nematóide na cultura do milho, aqui um exemplo, cultura do milho em consórcio com braquiária, tá? Que vai realizar esse controle de nematóide. E depois o solo fica coberto e depois se faz um plantio direto aí com outra cultura, no caso de preferência daquele produtor. Meloidógene, então evitar a introdução de nematóides nas áreas isentas. Então, a erradicação é praticamente impossível, no caso, né, do meloidógene. Então, fazer o manejo integrado, fazer a rotação de culturas e utilizar a resistência genética. Eu coloquei os 3 principais em azul. Utilizar muda sadia, se for uma cultura que utiliza mudas. Incorporar material orgânico no solo, também é muito importante. Plantio de crotalária, né? Como cultura armadilha, pode-se usar a crotalária. E os nematicidas, pessoal, para todos, né? Para qualquer cultura, os nematicidas somente em casos extremos, tá? Então, eu coloquei o nematóide por último aqui, já mostrando no milho, mas esse controle vale para qualquer cultura, tá? Continuando, o controle do meloidógeno, então fazer limpeza de ferramentas e máquinas agrícolas. Fazer adubação verde, né, nas entrelinhas, pode-se usar nas entrelinhas de qualquer cultura, utilizando as plantas que inibem a reprodução, como tragédias, as crotalárias, tá? A desvantagem, não apresenta valor comercial, tá? Mas vai reduzir a quantidade de nematóides. Então, retirar do campo as plantas daninhas hospedeiras do nematóide. Então, isso também é muito importante, que às vezes retira uma cultura, mas deixa as plantas daninhas que são hospedeiras. Então, verificar qual planta daninha é hospedeira para qual espécie de nematóide, né? Para qual gênero. Então, a temperatura ótima para a reprodução dos nematóides. Então, eu mostrei naquele slide lá, mas lá era para sobrevivência. Esse aqui é para reprodução. Então, por exemplo, o meloidógeno, ó, vai variar de 20 a 30 graus, é uma temperatura ótima para eles, né? O javanica, 27 a 30, o apla, de 20 a 25 graus Celsius. Então, para todos eles, está variando aí, ó, uma temperatura ótima entre 25 graus e variando, então, um mínimo de 18 a 30 graus, tá vendo? De dilenco 18, variando até 30. Então, isso é ótimo para todos. Eles se reproduzem normalmente, sobrevivem normalmente nessas faixas de temperatura. Então, a temperatura que é ótima para a planta, também é ótima para os patógenos. Todos eles, tá? Fungo, bactérias, nematóides, vírus, tá? Então, nenhum método de controle é eficiente sozinho. Então, por isso que deve-se fazer
o manejo integrado, né, de doenças, tá? Para se ter a sustentabilidade na propriedade. Então, bom estudo para todos. Até a próxima aula.